Amigas, amigos, o Brasil dos militares e Bolsonaro não cabe no TikTok. Fujam ou preparem-se para um textão. O 4º Batalhão de Aviação do Exército fica no Amazonas. O comandante militar da Amazônia é o general Aquiles Furlan Neto. O secretário de Segurança Pública do Amazonas é o general Carlos Alberto Mansur. Mansur certamente conhece e não teria dificuldades para pedir ajuda ao colega Furlan. O 4º Batalhão tem 12 helicópteros à disposição. Por muitos dias, manchetes e entidades Brasil e mundo afora gritaram pedindo buscas para Bruno Pereira, o indigenista, e Dom Phillips, o jornalista, desaparecidos na selva. Em vão, só muitos dias depois se teria helicóptero. O que Brasil e mundo receberam a princípio foram 2 notas do Comando Militar da Amazônia. Notas profundamente reveladoras da arrogância do poder militar que novamente tutela o Brasil. Nas 2 notas, notável a ausência dos nomes dos 2 desaparecidos. Na primeira nota, deboche público e farsa ao dizer que aguardavam autorização superior para iniciar as buscas. Farsa porque o Exército tem poder de polícia nos 150 quilômetros da faixa de fronteira para dentro do Brasil. Vejam, só como um de tantos exemplos, uma nota do Exército de fevereiro último. Então, como vocês podem ver, em apoio à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o 4º Batalhão de Aviação mantinha já há 6 dias suas aeronaves em busca de 3 caçadores desaparecidos uma semana antes. Outro singelo exemplo. Em seu livro Conversa com o Comandante, o general Vilas Boas, então comandante do Exército, conta. Durante uma operação que ele participava, um helicóptero cruzou a selva amazônica e pousou para lhe entregar um pacote. Imaginei ser um documento. Era uma revista Playboy, revela o general. Para deleite, prazer do seu chefe ou para caçadores, um exército lépido e fagueiro. Para caçados só com autorização superior. E tem mais. Na segunda nota do caso de agora, anônimos os desaparecidos, mas um nome é citado. O nome, a marca da lancha do exército que seria utilizada nas buscas. Guardian. Por coincidência, o nome do jornal Guardian, onde trabalhava Dom Phillips. Há anos, desde ainda o pré-golpe contra Dilma, tratamos do retorno da tutela militar no Brasil. Movimentação essa que o coronel da reserva Marcelo Pimentel chama de Partido Militar. De Natal, Rio Grande do Norte, o psicólogo Ananias Oliveira tem esmiuçado esse partido há tempos. No comentário de hoje, de informações e fatos expostos por ambos separadamente, faço minhas palavras. Desde o início e depois relatório da Comissão da Verdade, se acentua a escalada militar. O general Sérgio Etchegoyen, que depois seria chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, de Temer, teve o pai, o general Léo, citado no relatório da Comissão da Verdade. Por, descreve o relatório, envolvimento em ofensas aos direitos humanos durante a ditadura. Sérgio Etchegoyen, de centenária família militar. Temer recriou o GSI com Etchegoyen e abriu definitivamente as portas do poder para a reascensão militar. Desde o avô Alcides, que em 1926 tentou derrubar o presidente Washington Luiz, os Etchegoyen envolvidos em golpes, sedições e tentativas. Não por acaso, Sérgio Etchegoyen foi consultado por Temer 1 ano antes do vice trair Dilma. Junto com Etchegoyen, na reunião em que foi feito o pedido de licença por parte de Temer para trair e golpear Dilma, estava o então comandante do Exército, general Vilas Boas. O mesmo que ameaçaria o Supremo Tribunal Federal em 2 atos. Ameaças para, em resumo, levar à prisão e manter preso
Lula. Temer e Vilas Boas, em livros para a história, confessaram tais fatos. Sérgio Etchegóin, hoje, é vice-presidente do Conselho de Administração da FSB, a maior agência de comunicação do país, que, portanto e para tanto, disputa licitações, inclusive no governo. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, em ofício, se queixou a Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Disse que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas pelo TSE. Seria o caso de se perguntar: que catso as Forças Armadas têm a ver com eleições e urnas? Pela Constituição, nada. O fazem por ser o jogo deles em busca da manutenção do poder, gerando neon e factoides para alimentar as redes e para assustar quem é assustável. A 14 de agosto do ano passado, esse mesmo general Paulo Sérgio, hoje ministro da Defesa, então comandante do Exército, relançou a recandidatura de Bolsonaro à presidência da República. Isso dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e chamando Bolsonaro de general. Nem é preciso conhecer regulamentos do Exército ou a Lei 6.880/80, o Estatuto dos Militares. Isso é flagrantemente ilegal, portanto, crime. É proibido até mesmo um simples adesivo de campanha nas instalações militares ou nos uniformes. Quanto mais lançar a campanha de um candidato à presidência, como veremos. Imagine lançar a candidatura daquele que, segundo palavras do general ditador Ernesto Geisel, foi um mau militar. É impublicável o que ouvimos sobre o então tenente Bolsonaro, eu e o documentarista Marcelo Monteiro, numa conversa com o ex-ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Anos antes, em 2014, nesta mesma academia AMAN, então dirigida pelo general Tomás Miguel Miné, foi lançada a candidatura de Bolsonaro, diante de cadetes que o aclamaram com os gritos de líder, líder. Vejam. Tomás Miné, da turma AMAN 1981, depois seria chefe de gabinete do comandante do Exército, o já citado Vilas Boas. Hoje o general Tomás está no alto comando, no páreo, na disputa para futuro comandante do Exército. O general dirigiu o Departamento de Educação e Cultura do Exército, que cuida da formação nas academias e escolas militares. Precisa desenhar? Esses e tantos outros gestos e atos abrem espaço para jogarmos luz sobre como e onde os militares retomaram o poder. Sigamos o fio de Ananias Oliveira em consonância com o que vem informando e detalhando o coronel da reserva Marcelo Pimentel, que há anos atravessa o cipoal ou o deserto do noticiário pregando: as gerações dos anos 70 da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, tomaram o poder. E, digo eu, Bolsonaro é o boneco dos ventrílocos. A 3 de março de 2018, a primeira ameaça do general Vilas Boas, comandante do Exército, ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o próprio general revelaria em seu livro Depoimento, ameaça escrita com participação do alto comando do Exército. Vilas Boas é da turma AMAN 1973. Ele é amigo de infância do general Sérgio Etchegóin, aquele que no governo Temer recriou o GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Neste governo, uma filha de Vilas Boas, Adriana, teve cargo no ministério que foi de Damares, aquela que diz ter visto Jesus numa goiabeira. E Vilas Boas tem um cargo no gabinete do general Heleno do GSI de Bolsonaro. Sigamos. General Juarez Aparecido de Paula Cunha, da AMAN de 1975, presidia os Correios desde o governo Temer. O general Juarez depôs num tribunal de honra que, em 1987-88, considerou o então tenente Bolsonaro culpado.
Bolsonaro, agora presidente, se vingou trocando Juarez na presidência dos Correios pelo general Floriano Peixoto Aman 76. General Carlos Alberto Neiva Barcelos, Aman 1977. Conselheiro militar na Suíça, um filho também militar, serviu como assessor técnico no GSI. General Arthur Costa Moura, Aman 1978. Não teve cargo no governo, continua no alto comando. General José Luiz Dias Freitas, Aman 1979, esteve no alto comando até o ano passado. General Guilherme Caos Teófilo Oliveira, Caos com L. Aman 1976, foi candidato ao governo do Ceará em 2018. E já foi secretário nacional de Segurança Pública. O filho, também militar, era lotado no Gabinete de Segurança Institucional até dezembro passado. General César Augusto Nardi, Aman 1979, foi assessor de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa. General Cláudio Coxa Moura, Aman 1978, seguiu no alto comando. General João Camilo Pires de Campos, da turma Aman 1976. É o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, desde 2019. General Manuel Luiz Narvaz Pafiadashi, da Aman de 1976. Foi secretário de Saúde no Distrito Federal até a semana passada. General Mauro César Lorena Cid, conhecido como General Cid, Aman 1977. Coordenador do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em Miami. O filho do general, também militar, foi chefe dos ajudantes de ordens de Bolsonaro até maio. Com um celular, filmava atos e falas do presidente da República. General Edson Puyol, da Aman de 1977. Foi comandante do Exército até 2021. Puyol foi da mesma turma de Bolsonaro. Fizeram o mesmo curso de paraquedistas em 1977. Informa o psicólogo Ananias Oliveira. O curso teve 30 cadetes, 6 deles, ou seja, 20%, estão ou estiveram neste governo. General Eduardo Pazuello, da Aman de 1984, o célebre ex-ministro da Saúde. O general da pandemia. No Ministério da Saúde, com ele, 7 militares das Forças Especiais do Exército. Pazuello agora é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. General Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Aman de 1974, a mesma turma de Sérgio Etchegóin. Foi secretário nacional de Segurança no Ministério da Justiça com Temer presidente. Santos Cruz ajudou na elaboração do decreto de intervenção no Rio de Janeiro em 2018. E depois foi ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro. Santos Cruz agora se anuncia candidato a algum cargo eletivo, a saber. E ele se declara um dissidente, assim como o general Rego Barros e, a boca mais ou menos pequena, o vice e general Mourão. Amigas e amigos, desculpem a repetição tão insistente na definição general, mas são os generais que estão no poder. Sigamos. General Fernando Azevedo e Silva, da Aman de 1976, ministro da Defesa entre 2019 e 2021. Em tempos de antanho, começo de carreira, o hoje general foi ajudante de ordens de Collor, presidente. Dias Toffoli o convidou, ou algo assim, ao general Fernando, para assessorá-lo quando presidiu o Supremo Tribunal Federal. Em 2020, então ministro da Defesa, de helicóptero com Bolsonaro, o general sobrevoou manifestação que pedia golpe militar e AI-5. General Luiz Eduardo Ramos, Aman de 1979, foi ministro da Casa Civil e da Secretaria de Governo. Agora é o secretário-geral da Presidência da República. Ramos, como Rego Barros, Pazuello e Braga Neto, generais tornados ministros quando ainda estavam na ativa. General Paulo Humberto de Oliveira, Aman 1977, presidente do Postales, o Fundo de Previdência Privada dos Correios.
General Otávio do Rego Barros, da AMAN de 1981, foi porta-voz do Exército por 4 anos, foi assessor de Vilas Boas, comandante do Exército. E ainda general na ativa, foi porta-voz da presidência de Bolsonaro. Hoje tem coluna no UOL. Rego Barros é outro que se diz dissidente e tem quem creia em tais dissidências e dissidentes. General Hamilton Mourão, da AMAN de 1975, vice-presidente da República, hoje pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul. Mourão é filho do também general Antônio Hamilton Mourão, que foi adido militar do Brasil nos Estados Unidos. E o filho do filho, Antônio Hamilton, também Mourão, assessor especial da presidência do Banco do Brasil. General Braga Neto, da AMAN de 1978, foi interventor do Rio de Janeiro em 2018 e então teve sob seu comando todos os serviços de informações das Forças Armadas e das polícias. Do Rio foi para o alto comando do Exército e dali um pulo para a chefia da Casa Civil de Bolsonaro. Isso o, convite 2 dias depois da morte ou assassinato do capitão Adriano da Nóbrega, aquele que foi chefe do escritório do crime, escritório de pistoleiros do Rio de Janeiro. Braga Neto é o general que sabe como poucos o que foi e é o Rio de Janeiro das milícias e do crime organizado. Braga Neto, que foi também ministro da Defesa no governo Bolsonaro, é o segundo general candidato a vice de um capitão que, ainda tenente, foi tocado para fora do Exército. Sobre o Brasil, a Amazônia e atentados aos direitos humanos, especialmente em relação a lideranças sociais e camponesas, Michelle Bachelet, a alta comissária de direitos humanos da ONU, se manifestou nesta segunda-feira. Se disse alarmada com as ameaças a ambientalistas e indígenas no Brasil. Mas não são apenas ameaças, como as recentíssimas contra o líder camponês Erasmo Alves e 54 famílias do lote 96 no Pará. São assassinatos, mais de 40 lideranças indígenas, camponesas e lideranças sociais assassinadas na era Bolsonaro. A contar, infelizmente, Bruno e Dom, 10 mortos desde o último janeiro. Uma tomografia do Brasil de Bolsonaro e militares ou de militares e Bolsonaro. Ordem e progresso, braço forte e mão amiga. A palavra convence, o exemplo arrasta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e etc.